Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos. Como falamos a semana passada, por conta do adiantado do tempo, nós não pudemos responder algumas perguntas sobre a nossa aula extra e, ao mesmo tempo, um pouquinho relâmpago de PPRA. Nós estamos aqui no finalzinho do nosso tempo e contamos com a participação dos alunos que ficaram, dos alunos que assistiram a nossa aula da última quarta-feira e que já tem algumas perguntas engatilhadas aí para a gente responder e conversar um pouquinho sobre o conteúdo. Aí eu vou pedir para a Tati agora que nos passe as perguntas para a gente ir respondendo uma a uma. Estou aguardando o envio das perguntas. Então vamos aguardar um pouquinho mais, né? Voltando, falando um pouquinho sobre o PPRA, que é o nosso programa de prevenção de riscos ambientais. Na aula passada a gente apresentou para vocês um resumo, né? Um guia orientativo bem simples e rápido, com base na especificação da norma, e como é que ela recomenda que o técnico de segurança elabore o PPRA. Então, nós temos a identificação dos riscos, nós devemos ter muito cuidado com essa parte, que é a primeira parte da antecipação ou reconhecimento dos riscos. Nós vamos ter também que falar sobre a empresa dentro desse documento base, citando desde as instalações, como são, até a quantidade de funcionários, as atividades desempenhadas, as profissões que existem naquela empresa e os riscos específicos a cada tipo de atividade. Tudo isso precisa estar nesse memorial descritivo, que é a primeira parte do documento, que em seguida a gente vai tratar os riscos, identificá-los, reconhecê-los, relacioná-los a cada função específica. A partir daí, a gente vai montar um plano de ação de acordo com a gravidade, a seriedade de cada risco. E nesse plano de ação, a gente precisa contemplar treinamento, a gente precisa contemplar a adoção de medidas que vai desde a eliminação do risco ou sua neutralização, através do uso dos equipamentos de proteção individual ou dos equipamentos de proteção coletiva. E nessa dinâmica toda, a gente vai estar criando o quê? Um documento que vai orientar a ação do profissional de segurança. Então, o PPRA é um documento que vai ter todo o histórico, né, laborativo daquela empresa, os riscos referentes a este labor, a este trabalho, as medidas que vão ser adotadas do ponto de vista prevencionista, e o acompanhamento dessas medidas, porque não basta só a gente sugerir medidas que vá neutralizar ou eliminar um determinado risco, né? A gente precisa assegurar que essas medidas elas vão estar sendo prontamente tomadas a partir do momento que esses riscos eles voltem a aparecer no processo produtivo ou se eles persistirem, quando é o caso de a gente não ter como eliminá-los, mas a gente vai precisar tê-los sob controle. Aí entra a parte também do acompanhamento, que são as avaliações quantitativas dos riscos, que a gente colocou que isso não é feito pelo técnico de segurança, por conta de uma questão legal, do CREA não aceitar, né, que o técnico ele assine esse monitoramento dos agentes ambientais, mas que o técnico pode sim atuar no seu controle e também na sugestão e adoção das medidas corretivas. Então, vamos ver se já chegou alguma pergunta, né? Tati, chegou já alguma? Não, nenhuma dúvida, chegou até o momento. Nenhuma. Eu queria que vocês se posicionassem para que a gente soubesse exatamente qual é o ponto que a gente precisa reforçar mais dentro da elaboração desse programa de riscos ambientais. É muito importante que a gente tenha esse norte, né? Esse feedback de vocês para saber se realmente a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é esclarecer de uma maneira simples como é que a gente pode elaborar
esse documento que é um documento base na vida de um profissional de segurança do trabalho, ok? E aí, Tati, chegou alguma coisa? Ainda continuamos sem nenhuma dúvida. Será que tem gente aí do outro lado? Billy, tem alguma imagem? Temos aqui do Tá pontapé, chegando, vamos o lá. Heraldo. É de competência do técnico de segurança elaborar o PPRA? Como a gente pôde ver semana passada, né, o Ministério do Trabalho, na norma regulamentadora específica, ele não diz qual é o profissional que deve elaborar o PPRA. Ele fala que a empresa deve escolher, certo, um profissional que tenha a capacidade de elaborar o programa de acordo com as orientações da norma. Então, pode ser um técnico de segurança, sim. E se a empresa tiver um técnico de segurança, esse técnico de segurança ele deve elaborar o PPRA. A única restrição está referente à assinatura dos laudos de avaliação quantitativas dos agentes de risco, que aí são os nossos riscos químicos, físicos e biológicos. Então, o profissional que vai fazer esse monitoramento e vai assinar esse laudo, né, essa avaliação quantitativa, vai ser um engenheiro de segurança, porque ele sim vai estar qualificado, não pelo Ministério do Trabalho, mas pelo CREA, tá, para assinar essa documentação técnica. Então, o técnico ele vai elaborar, ele pode sim assinar. Agora, essa avaliação que ela é feita através do uso de equipamentos de higiene industrial, né, que vai aferir, que vai medir os agentes ambientais, ela vai ser assinada e vai estar sob a responsabilidade do profissional que assinar, que vai ter que emitir uma ART, tem que ter o registro no CREA e isso vai ser anexado ao documento base do nosso PPRA. Está respondido? Mais alguma, Tati? Temos aqui do Paulo Belo Jardim, aluno júnior. Quem não conseguiu enviar a atividade hoje, vai ter alguma outra oportunidade? O motivo de não ter conseguido foi o congestionamento. Eu acredito que essa atividade que deveria ter sido mandada hoje, que finalizou hoje, tenha sido a da semana passada, não é? Então, infelizmente, quando a gente encerra uma atividade dentro daquele tempo normal que a gente estabelece no nosso curso, que é uma semana, a gente não pode reabrir de novo o ambiente, salvo exceções assim, como já foi aberto no caso das enchentes, né, que foi prorrogada já algumas atividades. No caso específico também desse feriadão que a gente vai ter agora, que a pedido de alunos, né, que nos foi sugerido que alguns iriam trabalhar na eleição, outros iriam estar distante da sua área, do seu polo, né, durante esse período, e que ao regressar teria dificuldade de enviar a tarefa no prazo. Salvo essas exceções, infelizmente a gente não tem como abrir, né? Por que não tem como abrir? Porque a gente precisa, como a gente já conversou antes, a gente sabe das dificuldades, minha gente, não é insensibilidade nossa não. Mas quando a gente está fechando uma aula, por exemplo, hoje a gente está fechando uma aula de construção civil. A professora Tassiana postou a atividade já está lá disponível, ela já começou a conversar com vocês a respeito da atividade, explicando como se faz. Então, a partir de amanhã, o que é que a gente faz? A gente já vai preparando essa atividade, né? Montando o escopozinho do que a gente precisa pesquisar. Aí, de noite, a gente já tem a oportunidade de, junto com a professora Tassiana, responder algumas questões, que vai ajudar a gente na elaboração dessa atividade. Então, assim, se a gente fizer todo dia um pouquinho, o importante é a gente não deixar para a última hora. Porque se a gente deixa para a última hora, aí tudo acontece, né? Acontece da internet cair, da gente não ter o sinal, da rede congestionar. Então, vamos trabalhar nesse sentido, que aí o fluxo ele vai ficar mais tranquilo. Tanto para vocês como para a gente, ok? Mais alguma pergunta, Tati? Só um minuto. Do aluno Múcio. O técnico de edificações, tendo o CREA, poderia assinar o PPRA e o PCMSO? Mais uma vez, eu acho que eu não expliquei direitinho. Assinar o documento base, o técnico como tendo elaborado, ele pode fazer isso. Qualquer profissional, certo? Qualificado a desenvolver o documento dentro dos moldes estabelecidos na norma regulamentadora, ele pode fazer isso. O que é que ele não pode? Dentro do PPRA,
vai ter esse documento que é o monitoramento dos agentes ambientais, que são os riscos físicos, químicos e biológicos. Então, essa medição não é o documento todo, tá? O documento todo vai assinar o profissional que elaborá-lo, que pode ser o técnico, pode ser um técnico de edificações, caso a obra não tenha um técnico de segurança, também pode. A norma ela não especifica qual o profissional que vai elaborar. Mas no caso das medições, quem pode assinar essa